Aprenda a pensar como um milionário. Jim Rohn. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades, riqueza e sucesso como um ímã, enquanto outras, mesmo se esforçando, vivem presas no mesmo lugar? Você pode até estar trabalhando duro, seguindo conselhos, estudando, mas algo ainda parece travado. E se eu te dissesse que o problema não está no que você faz, mas no que você pensa? Segundo uma pesquisa da Stanford University, 95% das decisões que tomamos todos os dias são controladas por padrões mentais inconscientes. E é justamente aí que mora o segredo. Milionários não têm apenas uma conta bancária diferente. Eles têm uma mente diferente. Jim Rohn, um dos maiores mentores de desenvolvimento pessoal do século XX, dizia com clareza: se você mudar a forma como pensa, sua vida mudará automaticamente. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Um jovem comum, endividado, frustrado e com um salário baixo, que teve a sorte de ouvir uma frase de um mentor e nunca mais foi o mesmo. Neste vídeo, você vai descobrir como Jim Rohn aprendeu a pensar como um milionário e como você também pode. Não estamos falando de truques mágicos, frases de efeito ou fórmulas milagrosas. Estamos falando de um processo mental, prático, testado, replicável, que constrói riqueza de dentro para fora. Aqui você vai aprender como reconhecer os pensamentos que sabotam sua vida financeira, como substituí-los por padrões mentais de pessoas verdadeiramente prósperas, como aplicar, dia após dia, as mesmas estratégias mentais que Jim usou para transformar sua mente e sua conta bancária. Comente aqui embaixo, qual foi a maior crença limitante que você herdou sobre dinheiro? Curta este vídeo se você acredita que sua mente pode mudar sua realidade. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que transforma a forma como você pensa, sente e age. Porque a verdade é simples, mas poderosa. Quem pensa como um milionário, inevitavelmente se torna um. Agora sim, vamos começar. Capítulo 1. Você ainda não é milionário, mas já pode pensar como um. Jim Rohn costumava dizer que o sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai pela pessoa em que se transforma. E essa transformação começa invariavelmente no território mais silencioso e subestimado de todos, os seus pensamentos. Vamos voltar no tempo. Imagine um jovem Jim Rohn. Ele está em seus 20 e poucos anos, sentado em uma cozinha simples, preocupado com contas, frustrado com seu trabalho comum e envergonhado por não poder sustentar sua família com dignidade. Ele conta que, certa vez, um garotinho da igreja bateu à sua porta vendendo biscoitos por os $2 para uma campanha de arrecadação. Jim, com o coração apertado, teve que mentir dizendo que ninguém estava em casa, porque não tinha nem os $2 no bolso. Naquele dia, algo quebrou dentro dele, não apenas pelo dinheiro, mas pela forma como ele vinha pensando. Ele se deu conta de que o maior problema não era a falta de dólares, mas a escassez de direção mental. Eu percebi que estava esperando o mundo mudar, quando, na verdade, quem precisava mudar era eu. A maioria das pessoas acredita que só pode começar a pensar como um milionário depois de ter dinheiro. Mas esse é um erro fatal. Essa lógica é como esperar sentir-se forte antes de começar a treinar. Jim descobriu que os ricos primeiro pensam como milionários, depois agem como milionários, e só depois se tornam milionários. Esse é o ponto de ruptura, a fronteira invisível entre o sucesso e a estagnação. E você, onde está nesse mapa? Talvez você ainda não tenha a casa dos sonhos, o carro dos sonhos ou a conta bancária recheada. Mas nada disso impede você de começar hoje mesmo a cultivar a mente de alguém que tem tudo isso e mais. Não se trata de fingir. Trata-se de preparar sua mente para receber o que ainda não chegou. A partir daquele momento na cozinha, Jim tomou uma decisão silenciosa, mas poderosa.
Se ainda não sou, vou começar a pensar como se já fosse. E acredite, esse tipo de pensamento começa a abrir portas que antes nem eram visíveis. Você não precisa de 1 milhão na conta para começar a pensar como um milionário. Você precisa de 1 milhão de pensamentos certos, um por um, dia após dia. A transformação começa agora. Capítulo 2. O jovem comum que pensava como todos e por isso ficava pobre. Antes de Jim Rohn se tornar um dos mentores mais influentes do século XX, ele era exatamente o oposto do que um milionário representa. Ele era um jovem comum, com pensamentos comuns, seguindo um caminho comum, e por isso mesmo colhendo resultados medianos e frustrantes. Ele trabalhava como vendedor em uma empresa de distribuição. O salário era baixo, as contas sempre maiores do que o dinheiro, e o cansaço mental era diário. Mas o pior não era isso. O pior era a sua mentalidade automática de conformismo, típica de quem acredita que a vida é assim mesmo. Jim acreditava que, se trabalhasse duro o suficiente, em algum momento algo mudaria. Mas o tempo passava e nada mudava. Porque, como ele mesmo aprendeu depois, não é o esforço físico que muda uma vida. É o esforço mental consciente. Naquela época, Jim pensava como todo mundo ao seu redor pensava. Eu ganho pouco porque o mundo é injusto. Não dá para enriquecer sendo honesto. Quem tem sucesso provavelmente teve sorte ou nasceu rico. Só vou conseguir mudar de vida quando aparecer uma grande oportunidade. Esses pensamentos não pareciam errados, pareciam normais. Mas justamente aí estava o veneno, a normalidade da mediocridade. Jim ainda não sabia que pensar igual a todos é a forma mais eficiente de se manter pobre. A mudança não começou com um curso, não começou com uma promoção. Começou no dia em que Jim começou a observar a si mesmo pensando. Ele relata que um dia, ao conversar com colegas de trabalho, percebeu que todos repetiam as mesmas reclamações, as mesmas piadas sobre a pobreza, a mesma visão cínica sobre quem era rico. E então ele se perguntou, será que esses pensamentos estão me servindo ou estão me afundando? Essa pergunta simples, mas corajosa, deu início a um novo capítulo. Jim começou a notar que o mundo exterior refletia fielmente a paisagem da sua mente. Ele vivia no vermelho e pensava como alguém no vermelho. Ele sentia raiva dos ricos e, por isso, jamais conseguiria se tornar um deles. Ele culpava os outros e, por isso, nunca assumia o controle da própria vida. A ficha caiu com força. Enquanto ele pensasse como um homem pobre, seria impossível viver como um homem próspero. Essa foi a primeira grande virada. Ele ainda não tinha dinheiro, ainda não tinha contatos, ainda não tinha conhecimento. Mas naquele momento, ele começou a desenvolver algo muito mais valioso. A consciência de que a pobreza era, antes de tudo, um padrão mental. E se pensamentos criam padrões, então, ao mudar os pensamentos, os padrões também poderiam ser quebrados. Jim era um jovem comum, mas naquele dia decidiu parar de pensar como Capítulo 3. O encontro com o Sr. Shoaff, que mudou sua mente. Toda mudança significativa na vida de um ser humano começa com um momento de revelação. Às vezes é um choque, às vezes é um desastre. Mas, para Jim Rohn, a mudança aconteceu em forma de um encontro e de uma frase. Na época, Jim estava frustrado, falido e com a autoestima abalada. Mesmo assim, ainda se permitia sonhar em silêncio com uma vida melhor. Foi então que ele conheceu Earl Shoaff, um empresário milionário, elegante, sereno, de fala mansa e ideias afiadas como navalhas. Shoaff era o tipo de pessoa que entrava em um ambiente e mudava o ar. Ele não precisava provar nada a ninguém, ele apenas era. Jim o conheceu em uma palestra local.
Durante a apresentação, Shoaff falou sobre uma ideia que atravessou Jim como uma flecha. Você pode ter mais, porque você pode se tornar mais. Jim, com a mente ainda presa à lógica do esforço físico e da sorte, ficou intrigado. Depois da palestra, ele foi até Shoaff e disse: Sr. Shoaff, se o senhor realmente tem conselhos que podem mudar a minha vida, eu estou disposto a ouvir. Shoaff sorriu e respondeu: Perfeito, mas primeiro você precisa entender uma coisa. A vida não vai melhorar para você. Você é quem precisa melhorar para a sua vida melhorar. Essa foi a segunda frase que mudaria tudo. Jim, pela primeira vez, começou a perceber que não era o mundo que precisava mudar, era ele. Shoaff, então, passou a ser um mentor silencioso, mas firme. Ele não dava dinheiro, não prometia milagres, ele apenas ensinava a pensar diferente. Certa vez ele perguntou a Jim: Quanto você ganhou no ano passado? Cerca de 4.000, respondeu Jim. Shoaff, sem julgamento, apenas disse: Interessante, então é isso que você vale no mercado. Não o que você acha que vale, mas o que de fato gera. Jim ficou constrangido, mas entendeu a lição. Seu rendimento era apenas um reflexo exato de quem ele havia se tornado até aquele momento. Shoaff ensinava princípios simples, mas revolucionários para um jovem de mente comum. Trabalhe mais em você do que no seu trabalho. A maioria não enriquece porque a maioria nunca muda a própria mente. Não deseje que fosse mais fácil, deseje que você fosse melhor. Riqueza é um efeito colateral de valor pessoal. Jim ouvia tudo aquilo com os olhos arregalados. Era como se o mundo tivesse sido redesenhado diante dele. Ele pensava que o segredo da riqueza estava no mercado, nas oportunidades, na sorte. Mas agora via que tudo começava no silêncio da mente. A partir daquele dia, Jim começou a agir como um aluno da vida. Ele anotava, refletia, repetia frases de Shoaff, criava pequenos desafios mentais. Seu novo trabalho era reconfigurar a mente e abandonar, um a um, os padrões mentais herdados da escassez. Não foi fácil, mas foi possível. Porque, como Shoaff dizia, tudo o que você quer está do outro lado da sua atual forma de pensar. Esse encontro não apenas mudou a trajetória de Jim Rohn, mudou o curso de milhares de vidas, incluindo a sua. Capítulo agora. 4. Trabalhe mais em você do que no seu trabalho. Essa foi a frase que Jim Rohn escutou de Earl Shoaff e que, segundo ele, reorganizou completamente o seu entendimento de sucesso. Até então, Jim achava que o segredo da prosperidade estava em se esforçar mais no trabalho, bater metas, cumprir horários, ser pontual e trabalhar duro. Mas, como ele mesmo dizia, eu estava me tornando muito bom em algo que pagava muito pouco. O conselho de Shoaff parecia estranho à primeira vista. Afinal, como assim trabalhar mais em mim mesmo? O que isso queria dizer na prática? Shoaff então explicou: o mercado nunca vai pagar mais do que o valor que você representa. Se você quiser ganhar mais, precisa se tornar mais valioso. E isso começa com seu interior, com seu modo de pensar, decidir, se comportar e aprender. Jim ficou atônito, porque até aquele momento ele estava tentando mudar os resultados sem mudar a si mesmo. Ele queria mais dinheiro, mas não havia mudado suas crenças sobre dinheiro. Queria sucesso, mas ainda pensava como um funcionário frustrado. Queria liberdade, mas tinha hábitos mentais de prisioneiro. Essa conversa o fez entender uma verdade brutal. Estava tentando colher frutos novos com raízes antigas. Naquela noite, ele chegou em casa, olhou para sua pequena estante de livros, para seus blocos de anotações vazios e percebeu: eu estou mais preocupado com a hora que saio do trabalho do que com a direção da minha vida. Então, fez uma escolha. Começaria a investir 1 hora por dia, só para trabalhar em si mesmo,
ler livros, ouvir palestras, anotar ideias, reescrever crenças, reprogramar sua mente. Começou com livros simples de autoajuda. Depois, passou para biografias de milionários. Em seguida, mergulhou em filosofia, finanças, psicologia, oratória e negócios. Mas, acima de tudo, ele começou a prestar atenção nos seus próprios pensamentos. Ele não queria apenas repetir o que os livros diziam. Queria saber o que o seu próprio cérebro dizia. E se aquilo o estava levando para a vida que desejava. E foi nesse processo que ele percebeu algo transformador. O trabalho interno é silencioso, mas os resultados são gritantes. O mundo recompensa quem resolve problemas, e isso exige uma mente afiada. Quem você é por dentro, cedo ou tarde, se torna visível por fora. Pouco tempo depois, Jim foi promovido. Não porque ele estava trabalhando mais, mas porque ele estava se tornando mais. Sua postura mudou, suas palavras mudaram, seu raciocínio era mais claro. E, naturalmente, as pessoas começaram a vê-lo como alguém confiável, capaz, diferente. A lição foi clara. Se você quer dobrar sua renda, comece dobrando sua mentalidade. E isso não depende de chefe, governo ou sorte. Depende apenas do que você está disposto a cultivar dentro de si. Jim Rohn, o jovem frustrado, estava morrendo. E em seu lugar estava nascendo uma nova identidade. Um homem que pensa como milionário, mesmo antes de se tornar... Capítulo 5. A primeira mudança. Não foi de carro, foi de pensamento. Muita gente acredita que a primeira evidência de sucesso é comprar um carro novo, trocar de casa, postar uma foto de viagem, exibir algo que brilhe. Mas Jim Rohn aprendeu cedo que a verdadeira primeira mudança acontece onde ninguém vê, na mente. Antes de dirigir um carro de luxo, ele começou a dirigir seus próprios pensamentos. Antes de usar um terno caro, ele vestiu uma nova postura mental. Antes de ser convidado a palestrar em estádios lotados, ele começou a conversar consigo mesmo de maneira diferente. Jim sempre dizia: a vida muda quando você muda, e você muda quando muda seu jeito de pensar. Mas essa mudança, no início, é quase invisível. Você não ganha elogios por pensar diferente. Ninguém bate palmas quando você troca pensamentos limitantes por ideias de crescimento. Pelo contrário, as pessoas próximas podem até rir. E foi exatamente isso que aconteceu com Jim. Ele começou a mudar sua linguagem. Evitava reclamar. Rejeitava o vitimismo. Em vez de dizer, a culpa é do governo, ele perguntava, o que posso fazer com o que tenho aqui e agora? Essas pequenas mudanças mentais não geraram dinheiro imediato, mas geraram algo muito mais importante: autoconfiança. Ele começou a perceber que podia decidir em que pensar, e essa decisão, feita diariamente, moldava suas emoções, suas atitudes e, por fim, suas oportunidades. Ele trocou frases como: isso nunca vai dar certo por como posso fazer isso funcionar? Substituiu: não tenho tempo por o que estou escolhendo priorizar. Parou de repetir, eu sou assim mesmo, e passou a dizer, eu estou me tornando melhor a cada dia. Essas pequenas reformulações pareciam bobas, mas não eram. Eram as fundações mentais de uma nova identidade. Jim entendeu que ninguém se torna milionário pensando como um frustrado. E que não adianta ganhar na loteria da sorte se você ainda opera na miséria da mente. Por isso, ele tratou sua mentalidade como prioridade e começou a proteger seus pensamentos como quem protege um cofre. Se eu quero mudar minha vida por fora, preciso organizar meu mundo por dentro. Aos poucos, sua maneira de olhar o mundo mudou. Situações difíceis não eram mais tragédias, eram testes. Pessoas negativas não eram obstáculos, eram oportunidades de praticar domínio próprio. E o dinheiro? Bom, o dinheiro agora era uma consequência, não um objetivo. A primeira mudança de Jim Rohn não foi de status, de endereço ou de renda. Foi de pensamento.
E essa mudança, silenciosa e corajosa, alterou o curso de toda a sua existência. Capítulo 6. Pensamento é capital mental. Em vista alto, Jim Rohn, após anos de mentoria com Earl Shoaff, passou a ver sua mente como uma conta bancária invisível. Só que, ao contrário das contas tradicionais, essa não depende de depósitos externos. Ela cresce ou se empobrece com base em um único fator: a qualidade dos seus pensamentos. Ele começou a entender que o cérebro humano funciona como um terreno fértil e que, assim como numa lavoura, você colhe o que planta. Se você plantar pensamentos fracos, colherá resultados fracos. Se cultivar ideias pequenas, viverá dentro de limites pequenos. Aos poucos, Jim passou a tratar cada pensamento como se fosse dinheiro. E fazia a si mesmo uma pergunta poderosa todos os dias: esse pensamento me empobrece ou me enriquece? Simples, direto, incômodo. Se o pensamento era de culpa, medo, escassez, comparação, inveja ou vitimismo, ele classificava como passivo tóxico, algo que drenava energia, diminuía foco e gerava dívidas emocionais e existenciais. Se o pensamento era de responsabilidade, criatividade, contribuição, foco, coragem ou aprendizado, ele classificava como ativo produtivo, algo que o fortalecia, inspirava e criava valor a longo prazo. Essa forma de pensar virou um modelo mental de triagem. Jim começou a observar o que deixava entrar em sua mente da mesma forma que um banqueiro avalia um investimento. Isso tem retorno, gera crescimento, multiplica meu valor. A maioria das pessoas gasta o melhor da sua energia tentando economizar dinheiro, cortar gastos, evitar prejuízos financeiros. Mas Jim descobriu que a pior forma de pobreza é mental, porque ela se instala silenciosamente e sabota tudo: decisões, relacionamentos, visão de futuro e até saúde. Por isso, ele criou um protocolo invisível para investir alto no seu capital mental. 1. Estudo diário, ao menos 30 minutos por dia, lendo algo que o ajudasse a pensar melhor. 2. Silêncio estratégico, tempo para refletir, questionar, digerir o que aprendeu, sem distrações. 3. Diálogo interno elevado, recusar pensamentos de autoacusação e substituí-los por frases conscientes de fortalecimento. E 4. Ambientes mentais saudáveis. Evitar pessoas, mídias e conversas que contaminassem sua mente com derrotismo, fofoca ou reclamação. 5. Conversas com quem já pensa alto. Buscar mentes desafiadoras que provocassem crescimento. Com o tempo, sua mente deixou de ser um depósito de pensamentos aleatórios e se transformou em um sistema de inteligência pessoal. Ele chamava isso de banco mental e dizia com orgulho: hoje, meu maior patrimônio é invisível. Está no que penso, no que acredito e no que sou capaz de imaginar. E talvez essa seja a lição mais importante deste capítulo. Você pode estar falido financeiramente e ainda assim ser rico mentalmente. E essa riqueza interior, cultivada com diligência, cedo ou tarde se transforma em riqueza exterior. Porque o pensamento certo, sustentado por tempo suficiente, é um ativo que ninguém pode roubar e que pode multiplicar tudo ao seu redor.
Capítulo 8. A filosofia do valor pessoal. Se você quiser ganhar mais, torne-se alguém mais valioso. Essa frase que Jim Rohn ouviu ainda jovem de Earl Schoff se tornou um pilar de sua filosofia de vida e também foi uma das mais difíceis de aceitar. Jim, como muita gente, acreditava que o valor de uma pessoa estava no tempo que ela dedicava ao trabalho. Trabalho 8 horas por dia, sou pontual, faço tudo certo. Por que não ganho mais? Ele se perguntava. A resposta de Schoff foi direta. Porque o mercado não paga pelo tempo, o mercado paga pelo valor. Essa afirmação caiu como uma bomba na cabeça de Jim. Ele começou a perceber que não bastava estar presente, era preciso fazer a diferença. Não bastava trabalhar duro, era necessário se tornar raro. E isso exigia uma pergunta incômoda: quanto valor eu realmente entrego? Essa pergunta é o ponto de virada, porque ela tira você do papel de vítima e coloca você no papel de criador de valor. Jim entendeu que seu salário não era uma injustiça. Era apenas um espelho exato do valor que ele representava para o mercado, naquele momento. Mas isso também significava uma notícia maravilhosa. Se ele quisesse ganhar mais, bastava se tornar mais valioso. Começou pequeno, ele aprimorou suas habilidades de comunicação. Estudou sobre vendas, aprendeu a liderar reuniões, leu sobre comportamento humano, melhorou sua postura, suas anotações, suas palavras, seu raciocínio, sua energia. Tudo isso, aos olhos dos colegas, parecia exagero, mas aos olhos do mercado, era evolução silenciosa. Em menos de um ano, Jim já estava sendo promovido, notado, convidado, ouvido, não porque puxava o saco, mas porque agora ele representava mais valor. E essa é a chave. O mundo valoriza quem gera valor. O dinheiro é um reflexo da utilidade que você representa. Quanto mais raro for o seu conjunto de habilidades, atitudes e pensamentos, mais alto será o seu retorno. Jim passou a ver sua carreira como um negócio pessoal. Ele era a própria empresa e sua mente era o produto principal. Por isso, investia horas diárias se tornando alguém melhor. Não para provar algo a alguém, mas porque entendia. Você será pago não pelo tempo que oferece, mas pelo impacto que causa. Esse conceito libertador o fez abandonar de vez o pensamento de escassez. Agora ele sabia que seu salário não era um teto, era apenas um indicador temporário da sua versão atual. E que, se ele crescesse por dentro, mais cedo ou mais tarde, o mundo o recompensaria por fora. Essa é a filosofia do valor pessoal. Simples, dura, libertadora e totalmente sob seu controle. Capítulo 9. A fórmula do crescimento interno. Seja mais para ter mais. Jim Rohn acreditava em leis naturais. Assim como a gravidade, elas operam independentemente de opinião. E uma dessas leis, segundo ele, era a seguinte: você só terá mais na vida quando primeiro se tornar mais. Essa frase carrega um poder transformador. Ela elimina desculpas, desarma comparações e devolve o controle à única pessoa capaz de mudar sua história: você. Jim começou a entendê-la de forma prática quando, anos atrás, ainda como funcionário comum, via colegas sendo promovidos, ganhando mais e prosperando, enquanto ele permanecia estagnado. A reação automática era pensar: isso é injusto. Mas após ouvir essa frase de seu mentor, a pergunta mudou para: e o que eles estão se tornando que eu ainda não sou? Essa pergunta o tirou do lugar de vítima e o colocou no lugar de responsável pelo próprio crescimento. Ele percebeu que resultados são sempre precedidos por transformações internas. Ou seja, se você quer um relacionamento melhor, precisa se tornar uma pessoa melhor. Se deseja ganhar mais, precisa se tornar alguém que representa mais valor. Se sonha com liberdade, precisa se tornar alguém que opera com disciplina. Nada vem de fora, até que algo mude por dentro. Jim passou então a desenvolver um modelo pessoal de crescimento baseado nessa sequência. 1.
Identifique onde você quer chegar. Visualize o resultado desejado. Mais renda, mais saúde, mais influência, mais paz. 2. Descreva a pessoa que teria esse resultado. Quais hábitos ela tem? Como pensa? O que lê? Como age diante de problemas? 3. Compare com sua versão atual. Onde estão os desalinhamentos? Que atitudes estão ausentes? Que crenças precisam ser revistas? 4. Torne-se essa pessoa. Com pequenas ações diárias, construa a mentalidade, o comportamento e a postura de quem já vive aquilo que você quer. É simples, mas exige coragem. Porque para se tornar mais, muitas vezes será necessário abandonar partes de si que já não servem. Crenças herdadas, hábitos automáticos, rotinas vazias, relacionamentos sabotadores. Jim dizia: você pode ter mais do que tem porque pode se tornar mais do que é, mas não pode permanecer o mesmo e esperar uma vida diferente. A mágica não está em fazer mais. Está em se tornar alguém diferente, mais disciplinado, mais consciente, mais valente, mais sábio. E essa é a parte mais bonita dessa filosofia. Ela não exige nada externo. Você pode começar agora, com o que tem, onde está, simplesmente decidindo crescer internamente. Porque no jogo da vida, quem se torna mais, inevitavelmente recebe mais. Capítulo 10. Seus pensamentos. São ativos ou passivos? Jim Rohn aprendeu algo que poucos têm coragem de admitir. A maioria das pessoas não pensa, apenas repete. E o que repetem? Crenças herdadas, frases ouvidas na infância, medos socialmente aceitos, reclamações coletivas e argumentos já vencidos. Esses pensamentos não são escolhidos, são absorvidos e depois automatizados. Jim chamava isso de pensamento passivo. Pensamento passivo é o modo padrão da mente preguiçosa. É como viver no piloto automático mental. Você acorda, pensa o mesmo que ontem, sente as mesmas emoções, toma as mesmas decisões e acaba no mesmo resultado. Tudo isso sem perceber. Quando Jim se deu conta disso, ele fez uma promessa a si mesmo. Nunca mais deixaria sua mente operar sem supervisão. Ele queria ter pensamentos ativos, pensamentos conscientes, pensamentos escolhidos. E essa escolha passou a ser parte da sua rotina. Todos os dias ele se perguntava: esse pensamento me empurra para frente ou me puxa para trás? Isso que estou pensando foi aprendido ou foi pensado? Essa ideia está me fortalecendo ou apenas me distraindo? Esse tipo de vigilância mental foi o que fez sua mente se transformar em um centro estratégico de criação de realidade. Jim passou a tratar seus pensamentos como instrumentos de construção. E como um engenheiro mental, ele selecionava o que serviria de base para seu dia e o que seria imediatamente descartado. Veja a diferença entre os dois tipos de pensamento. Pensamento passivo, pensamento ativo. Reage automaticamente, escolhe deliberadamente, é influenciado por emoções alheias, é guiado por propósito, aceita a primeira explicação, questiona e reflete, evita esforço cognitivo, procura clareza e verdade, repete crenças herdadas, atualiza crenças conforme evolução. Jim descobriu que pensar exige energia, e por isso a maioria evita. Mas também descobriu que é essa energia mental que diferencia os líderes dos liderados, os construtores dos conformados. Ele dizia: uma mente ociosa é terreno fértil para desculpas. Uma mente ativa é fábrica de soluções. E talvez o mais poderoso dessa lição seja o seguinte: você pode escolher seus pensamentos, e essa é a liberdade mais importante de todas. Mesmo que não possa mudar o mundo hoje, pode mudar o que pensa sobre ele. Mesmo que não possa controlar o que acontece, pode controlar como interpreta, como responde e como se posiciona diante disso. Esse é o pensamento ativo, escolhido, direcionado, poderoso. Jim Rohn construiu seu império interior muito antes de ser milionário.
E esse império começou com um único hábito: pensar com intenção. Capítulo 11. A mente milionária é orientada por propósito, não por emoção. A emoção é um ótimo combustível, mas um péssimo piloto. Jim Rohn entendeu isso cedo. Ele percebeu que, quando vivia guiado pelas emoções, sua vida era um carrossel. Às vezes no topo, às vezes afundado, mas sempre fora de controle. Se eu me sentisse motivado, eu agia. Se não me sentisse, eu adiava. Se alguém me elogiava, eu avançava. Se criticava, eu travava. Eu era emocionalmente reativo, não estrategicamente produtivo. Foi nesse ponto que ele conheceu um princípio que mudaria seu rumo para sempre. Pessoas bem-sucedidas agem com base em propósito e não em como estão se sentindo no momento. Essa frase caiu como um raio em sua mente. Ele se deu conta de que emoção é volátil, inconstante e muitas vezes enganosa. Já o propósito é firme, estável, orientador. A emoção é o termômetro, o propósito é o compasso. A diferença é brutal. Enquanto uns dizem, hoje eu não estou muito bem, então vou deixar para depois. Os que pensam como milionários dizem, hoje eu não estou muito bem. Por isso mesmo preciso agir. Meu propósito é maior do que meu humor. Jim começou a perceber que os grandes construtores, sejam milionários, líderes, artistas ou empreendedores, não esperavam se sentir prontos para agir. Eles decidiam agir porque tinham clareza de onde queriam chegar. Emoções vinham e iam, mas o propósito permanecia. E mais, quanto mais ele se apegava ao propósito, menos escravo das emoções ele se tornava. Ele criou um ritual pessoal. Todos os dias, ele se reconectava com seu propósito, escrevia seus objetivos, relembrava sua missão, reafirmava quem estava se tornando. 2. Ele fazia o que precisava ser feito, mesmo sem vontade, porque sabia que a vontade vem depois da ação, não antes. 3. Ele separava emoção de decisão. Sentia o que precisava sentir, mas escolhia com base no que sabia ser certo, não no que parecia confortável. Esse padrão de ação começou a construir uma nova reputação interna. Jim passou a confiar em si mesmo, porque sabia que mesmo nos dias ruins, ele agiria com grandeza, e essa consistência construiu resultados extraordinários. Ele se tornou um orador procurado. Seus livros venderam milhões, seus ensinamentos mudaram vidas ao redor do mundo. Mas tudo isso começou com uma escolha mental simples. Hoje não estou bem, mas meu propósito está e é por ele que eu ajo. Essa é uma das marcas da mente milionária. Ela sente, mas não se submete. Ela reconhece as emoções, mas não permite que decidam o rumo da vida. Porque sabe que quem vive pelo que sente jamais constrói o que sonha. Mas quem vive pelo que acredita transforma o Capítulo mundo. 12. O ciclo mental do sucesso. Jim Rohn acreditava que o sucesso não era um acidente, nem um evento. Era um processo, um ciclo mental, previsível, replicável e tão real quanto a gravidade. Ele observou que todas as pessoas verdadeiramente bem-sucedidas que conheceu seguiam, de forma consciente ou inconsciente, um mesmo padrão mental. E esse padrão era composto por 5 elementos interligados, como engrenagens de um grande motor invisível. 1. Pensamentos. Tudo começa no invisível. Pensamentos moldam sua percepção, seu humor, suas expectativas e sua energia. Você é aquilo que pensa, a maior parte do tempo. Jim Rohn. Se você pensa com escassez, medo, vitimismo, dúvida, seu mundo encolhe. Se você pensa com responsabilidade, visão, coragem e fé, seu mundo se expande. Mas pensamentos não param aí. 2. Emoções. Pensamentos geram emoções. A mente ativa o coração. Uma ideia recorrente se transforma em um sentimento dominante. E aqui está o problema.
Se seus pensamentos são negativos, suas emoções também serão. E você vai sabotar seu próprio impulso. Por isso, Jim fazia questão de filtrar seus pensamentos diariamente, porque sabia, se você pensa certo, sente certo. 3. Decisões. Ninguém toma boas decisões em estado emocional desequilibrado. Jim aprendeu que a qualidade das suas decisões está diretamente ligada à clareza mental e emocional que você cultiva. Ele dizia, cada decisão é um investimento no seu futuro, ou um débito contra ele. Quando seus pensamentos são elevados, suas emoções se alinham e suas decisões começam a refletir sabedoria. Você deixa de agir por impulso e passa a agir por intenção. 4. Hábitos. Decisões repetidas formam hábitos, e os hábitos são os trilhos invisíveis que guiam a sua vida. Jim dizia que você não constrói o sucesso com motivação, você constrói com hábitos consistentes. O hábito de estudar, o hábito de investir, o hábito de dizer não ao que não serve mais, o hábito de agir mesmo sem vontade. Tudo isso começa na mente, mas se consolida no comportamento. 5. Resultados. Por fim, os hábitos criam resultados. Não imediatamente, mas inevitavelmente. E aqui está o ponto de ouro do ciclo. Se os resultados não estão bons, não adianta tentar mudá-los diretamente. É preciso voltar ao começo do ciclo e ajustar os pensamentos, porque o ciclo é contínuo. Pensamentos, emoções, decisões, hábitos, resultados. Ele chamava isso de ciclo da excelência e fazia questão de nutrir cada etapa dele como um jardineiro cuida de uma planta rara. Não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida. É o que você faz sempre, guiado por quem você é por dentro. Esse é o ciclo mental do sucesso, não mágico, não instantâneo, mas real e completamente sob seu controle. Capítulo 13. Fuja do pensamento da sobrevivência. Jim Rohn costumava observar o comportamento de pessoas comuns com um olhar clínico. Ele dizia, a maioria das pessoas não está vivendo, está apenas sobrevivendo. Essa afirmação, dita com serenidade, era como um soco na boca do estômago, porque ele não estava falando de pobreza extrema. Estava falando de pessoas que têm casa, emprego, comida na mesa, mas vivem com a mentalidade de escassez, medo e limitação. O pensamento da sobrevivência é silencioso. Ele não grita, não se anuncia. Ele se disfarça de prudência, cautela e bom senso. Mas na prática ele apaga o fogo da ambição, tranca a criatividade e aprisiona o potencial. Veja como ele se manifesta. Só quero pagar minhas contas. Para mim, tá bom assim. Não posso arriscar, tenho filhos. Não sou ambicioso, só quero viver em paz. Não é hora de pensar em grande, tem muita crise. Jim não criticava essas frases com arrogância. Ele apenas dizia, não se trata de ganância, se trata de consciência. Se você não expande sua mente, o mundo vai se tornar cada vez mais estreito para você. Ele percebeu que o pensamento de sobrevivência está preso no curto prazo. Quer alívio, não evolução. Quer conforto, não crescimento. E o que é pior, ele produz decisões defensivas. Você começa a evitar riscos, a recusar oportunidades, a se apegar ao que é pequeno, porque tem medo de perder até isso. Jim dizia, pessoas que pensam em sobreviver vivem cercadas por paredes invisíveis. E o trágico é que essas paredes foram construídas por elas mesmas. A mente milionária faz o oposto. Ela pensa em expansão. Ela foca no longo prazo. Ela se move por propósito, não por medo. E isso não significa irresponsabilidade. Significa coragem com inteligência. Jim propunha um desafio simples a seus alunos. Por 30 dias, pare de tomar decisões com base no medo. E passe a tomar decisões com base no futuro que você quer construir. Isso inclui dizer sim para oportunidades que te assustam, mas te desafiam.
Investir tempo no que traz retorno duradouro e não só prazer imediato. Parar de se perguntar o que eu posso perder e começar a perguntar o que eu posso ganhar. Jim não queria que você se acomodasse com pouco só porque isso é o que a maioria faz. Ele acreditava que você tem mais potencial do que imagina, mas nunca vai descobri-lo se viver fugindo do desconforto. O pensamento de sobrevivência te deixa seguro, mas a segurança da estagnação é o preço mais alto que alguém pode pagar. Por isso, fuja. Fuja da lógica do tá bom assim. Fuja do vou deixar para depois. Fuja do só quero manter o que tenho. E comece a pensar como os que criam, expandem, multiplicam. Porque a mente que sobrevive reage ao mundo. Mas a mente que prospera recria o Capítulo mundo. 14. O padrão de pensamento de quem sempre progride. Durante seus anos de estudo, observação e mentoria, Jim Rohn descobriu que o progresso contínuo não é um dom, nem um golpe de sorte. É o resultado direto de um padrão mental específico. Ele notou que as pessoas que estavam sempre crescendo em renda, influência, equilíbrio, sabedoria, não pensavam como a maioria. Elas faziam perguntas diferentes, tinham diálogos internos diferentes e respondiam aos desafios com pensamentos raros. Jim passou anos refinando esse padrão mental e percebeu que ele não dependia de QI elevado, de diploma, nem de contatos poderosos. Ele era composto por hábitos invisíveis de pensamento. Aqui estão alguns dos principais componentes desse padrão. 1. O que isso está tentando me ensinar? Pessoas que progridem não desperdiçam dor. Elas transformam obstáculos em professores. Em vez de reclamar, elas investigam. A dor vira dado. A frustração vira feedback. Ou você aprende ou repete. O progresso escolhe o aprendizado. Jim Rohn 2. Quem eu preciso me tornar para conquistar isso? Em vez de perguntar, será que eu consigo? Elas perguntam, quem eu preciso me tornar? Essa pergunta muda tudo, porque tira o foco do externo e coloca a responsabilidade no crescimento pessoal. O foco deixa de ser no prêmio e passa a ser no preparo. 3. Como posso fazer isso funcionar, mesmo nas condições atuais? Enquanto muitos dizem não dá, os que progridem dizem como dá. Eles não negam os desafios, mas também não se rendem a eles. Procuram brechas, ângulos, alternativas. Eles treinam o cérebro para encontrar soluções, não desculpas. 4. O que estou negligenciando? Essa é uma pergunta poderosa e pouco usada. Quem progride constantemente tem o hábito de escanear a si mesmo, de identificar pontos cegos, áreas negligenciadas, zonas de conforto disfarçadas. Eles não esperam o caos para corrigir. Eles antecipam, ajustam, evoluem. 5. Como posso servir mais pessoas com o que sei? Jim dizia, o seu nível de recompensa está diretamente ligado ao número de pessoas que você serve e à profundidade com que você as impacta. Por isso, quem progride vive pensando em formas de ampliar seu valor para o mundo. Eles não querem apenas crescer por si, querem multiplicar. Esse padrão de pensamento cria um tipo de pessoa raro, que não trava nos fracassos, mas aprende com eles, que não se apaixona por desculpas, mas por soluções, que não corre atrás do sucesso, mas se torna alguém que o sucesso inevitavelmente encontra. E o mais importante, esse padrão pode ser treinado, com prática, com intenção, com repetição. Jim Rohn treinou sua mente todos os dias, como quem treina um músculo. E essa musculatura mental foi o que sustentou sua carreira por décadas, mesmo nas crises, mesmo nas mudanças, mesmo quando tudo parecia incerto. Progresso não é questão de sorte, é questão de pensamento estruturado. Jim Rohn. Adote esse padrão. Pergunte-se como os que crescem, sinta como os que evoluem e haja como os que não param.
porque o progresso não é privilégio. É consequência de um pensamento que se recusa a estagnar. Capítulo 15. A mente que resolve em vez de reclamar. Jim Rohn dizia com clareza desconcertante: reclamar é o imposto que você paga por não agir. Essa frase, que poderia soar dura, era para ele um convite à liberdade, porque ele aprendeu, com a própria vida, que toda vez que você reclama, você declara que está sem poder, e quando você resolve, você declara que está no comando. Nos seus anos de juventude, Jim era um especialista em reclamação disfarçada de desabafo. Ele reclamava do salário, reclamava do chefe, reclamava do governo, da inflação, da concorrência, da falta de sorte, e tudo parecia fazer sentido, até ele ouvir de Earl Shoaff a pergunta que mudaria tudo. Jim, se tudo isso é verdade, o que sobra de você? Foi um choque. Porque naquele instante Jim percebeu. Quanto mais ele reclamava, mais ele se excluía da equação da mudança. A reclamação é confortável. Ela cria a ilusão de que estamos cientes dos problemas. Mas a verdade é que ela nos mantém presas aos mesmos problemas, enquanto nos sentimos virtuosos por reconhecê-los. Foi aí que Jim decidiu trocar o hábito de reclamar pelo hábito de resolver. E isso começou com uma regra pessoal simples, porém poderosa. Se eu não posso mudar agora, aceito e sigo. Se posso mudar, mudo imediatamente. Mas reclamar, nunca mais. Esse novo modo de pensar começou a impactar todas as áreas da sua vida. Quando um cliente rejeitava sua proposta, ele não dizia, ninguém quer comprar. Ele perguntava, o que posso fazer para apresentar isso de forma mais clara e valiosa? Quando alguém o tratava com grosseria, ele não dizia, ninguém respeita mais ninguém. Ele pensava, será que essa pessoa está agindo assim por dor, ignorância ou carência? Posso responder com postura? Quando o dinheiro não dava, ele não dizia, essa vida é injusta. Ele refletia, o que eu preciso aprender para nunca mais passar por isso? Essas perguntas são típicas da mente que resolve. E esse tipo de mente se torna rara, valiosa, procurada. Jim dizia, as pessoas que mais prosperam são aquelas que resolvem problemas. As que mais fracassam são aquelas que só apontam os problemas. A mente que resolve se recusa a ser refém do externo. Não terceiriza a responsabilidade. Procura o próximo passo, em vez de alimentar drama. E o mais interessante, essa mente é treinável. Ela não nasce pronta. Ela nasce da decisão de abandonar o ciclo vicioso da reclamação e entrar no ciclo virtuoso da responsabilidade. Se algo está errado, assuma. Se algo está certo, melhore. Se algo é incerto, investigue. Mas não reclame. Nunca construa sua identidade em cima de uma queixa. Jim Rohn. A reclamação adia o progresso, a resolução acelera a transformação, e a escolha todos os dias Capítulo 16. Pense longo prazo. A mente pobre é impulsiva. Jim Rohn observava com atenção os padrões invisíveis que regem o comportamento humano. E um dos mais perigosos, segundo ele, era o seguinte: a mente pobre quer tudo agora. A mente rica prepara o amanhã. Essa simples diferença determina destinos. Não importa o talento, o carisma ou a sorte. Quem não aprende a pensar em longo prazo está condenado a viver apagando incêndios. Jim viveu isso na pele. No início de sua jornada, ele gastava tudo o que ganhava. Queria gratificação imediata. Sair para comer fora, trocar de carro, ostentar um pouco para parecer bem-sucedido. Mas isso era só aparência. Por dentro, ele era um homem endividado, ansioso e instável. Até o dia em que Earl Shoaff lhe fez outra pergunta transformadora. Jim, você está pensando no fim do mês ou no fim da década? Ele não soube responder. E ali entendeu o problema. Seu foco era tão curto que não havia direção. E onde não há direção, só existe repetição.
A mente impulsiva é movida pelo que sente no agora. Ela quer conforto, distração, alívio. Ela troca futuro promissor por presente confortável. A mente milionária faz o oposto. Ela sabe que construção leva tempo. Ela pensa em anos, não em dias. Ela planta hoje o que deseja colher amanhã. E tem paciência para esperar. Jim aprendeu a aplicar isso em todas as áreas. Finanças. Ele parou de gastar por impulso. Criou uma reserva. Investiu em educação. Preferiu crescer devagar com segurança do que fingir riqueza com dívida. Conhecimento. Leu livros densos que não davam prazer imediato, mas moldavam sua estrutura mental. Estudava mesmo sem vontade, porque sabia que o aprendizado de hoje seria a sabedoria do amanhã. Relacionamentos. Passou a cultivar amizades com pessoas que o desafiavam a pensar maior. E deixou de lado os círculos que só alimentavam reclamação e distração. Tempo. Parou de desperdiçar horas com entretenimento vazio. Usava seu tempo para criar, refletir, planejar, organizar. Essa nova postura mental gerou resultados poderosos, mas não da noite para o dia. Foi como construir um castelo com pedras pequenas, uma escolha por vez. Jim dizia: o preço do longo prazo é a disciplina. O preço do curto prazo é a frustração crônica. A mente impulsiva quer tudo agora e paga com estresse, arrependimento e estagnação. A mente de longo prazo renuncia a gratificações pequenas e colhe resultados que mudam a trajetória de uma vida inteira. Por isso, ele propunha um exercício simples. Antes de qualquer decisão, pergunte: isso me aproxima ou me afasta da vida que quero ter nos próximos 5 anos? Se afasta, diga não, mesmo que seja tentador. Se aproxima, diga sim, mesmo que seja difícil. Essa é a disciplina da visão. E essa visão é o que separa quem apenas sonha de quem verdadeiramente constrói. Capítulo 17. Mentalidade de riqueza. Pensar em multiplicação, não em redução. Jim Rohn aprendeu cedo uma verdade que virou o alicerce de sua filosofia. Pessoas ricas pensam em como multiplicar. Pessoas pobres pensam apenas em como cortar. Essa simples distinção mental cria 2 estilos de vida completamente diferentes. Não estamos falando de contas bancárias, mas de estados mentais. A mente de escassez está sempre calculando como sobreviver. A mente de riqueza está sempre projetando como expandir. Jim conta que no início da sua jornada, sua única preocupação era cortar gastos, tirar o café da manhã fora, reduzir a conta de luz, cancelar cursos, eventos, livros, tudo o que custava. Mas então ele conheceu Earl Schoff, que lhe disse algo que o desmontou. Você está tentando ficar rico pensando como um contador e não como um criador. Jim não entendeu na hora, mas depois viu com clareza. A verdadeira riqueza não está em gastar menos, está em criar mais valor. Claro, cortar gastos desnecessários é importante, mas esse não pode ser o centro da sua estratégia de vida. Você pode economizar $100 no mês, ou pode desenvolver uma ideia, uma habilidade, uma conexão que te gere $1.000, $10.000 ou mais. E qual desses 2 caminhos é mais compatível com a mente milionária? A multiplicação. Jim aprendeu a se fazer uma nova pergunta, sempre que via um desafio financeiro. Como posso multiplicar meu valor ao ponto de esse problema se tornar irrelevante? Essa pergunta o tirava do modo sobrevivência, daí o colocava no modo expansão. Ele passou a pensar diferente. Em vez de como gastar menos com educação, ele pensava: como usar esse conhecimento para gerar 10 vezes mais? Em vez de como cortar aquele café semanal, ele pensava: como transformar esse tempo em uma conversa estratégica que pode mudar minha vida? Em vez de como reduzir despesas, ele perguntava: como posso aumentar minha contribuição ao ponto de o dinheiro me procurar? Essa é a lógica da multiplicação.
E ela não vale só para dinheiro, vale para conhecimento. Não consuma apenas, ensine, compartilhe, transforme. Relacionamentos. Não só conheça pessoas, construa alianças, mova ideias em conjunto. Tempo. Não apenas administre o tempo, use-o para construir algo maior que você. A mente milionária é uma mente criadora. Ela vê possibilidades onde os outros veem limites. Ela vê ativos onde os outros veem custos. Ela vê caminhos onde os outros veem barreiras. Jim dizia: você pode cortar tudo o que tem e continuar pobre, mas se aprender a multiplicar, nunca mais viverá em escassez. A multiplicação começa na mente, na forma como você vê cada recurso: tempo, energia, ideias, contatos, talentos, atenção. Quem pensa pequeno reduz, quem pensa como milionário expande. Capítulo 18. Como os ricos pensam. Sobre problemas, Jim Rohn costumava dizer: os problemas não são para serem evitados, são para serem resolvidos. E quem resolve mais, enriquece mais. Essa simples frase contém uma das maiores lições de mentalidade que ele aprendeu ao longo da vida. Os ricos não têm menos problemas, eles apenas desenvolvem uma relação mais poderosa com eles. No começo de sua carreira, Jim tinha o hábito de evitar dificuldades. Quando surgia um obstáculo, ele resmungava. Quando algo dava errado, ele recuava. Quando surgia um desafio maior do que sua zona de conforto, ele procurava justificativas para adiar. Isso até o dia em que ouviu mais uma lição de Earl Schoff: você está tentando evitar o que pode te construir. Essa frase caiu como um raio. Jim percebeu que estava enxergando os problemas como inimigos, não como aliados, e isso o impedia de crescer. Porque a verdade era essa: todo novo nível de crescimento vem disfarçado de um novo problema. Toda nova oportunidade vem vestida de desafio, e toda solução valiosa é recompensada pelo mercado. Foi aí que ele decidiu mudar sua abordagem. A partir daquele momento, ele treinaria sua mente para pensar como os ricos pensam sobre problemas. E como eles pensam? 1. Problemas são sinais de avanço. Jim dizia: se você está enfrentando novos tipos de problemas, parabéns, isso é um sinal de progresso. A mente pobre quer uma vida sem dificuldades. A mente milionária entende que desafios maiores indicam que você está acessando estágios mais altos. 2. Problemas revelam aonde você precisa evoluir. Cada dificuldade é um espelho. Ela mostra onde você é reativo, onde ainda não tem domínio, onde há um ponto cego, onde sua estratégia é limitada. Os ricos usam os problemas como relatórios de diagnóstico da própria mente. 3. Problemas valem dinheiro. Jim notou que os empreendedores mais bem pagos do mundo tinham uma coisa em comum: resolviam problemas complexos para muitas pessoas. Ou seja, quem resolve o problema de uma pessoa ganha pouco. Quem resolve o problema de milhares cria fortuna. Riqueza é a recompensa por resolver dores com inteligência e impacto. Jim Rohn. 4. Problemas não definem você. Suas respostas, sim. A mente pobre se apega ao problema, torna-o parte da identidade, sofre em cima dele, repete a história, fica presa na narrativa. A mente rica age diferente, sente, reconhece, entende e depois parte para o raciocínio. Pergunta: qual é o próximo passo inteligente que posso dar? 5. Problemas são matéria-prima para crescimento. Jim passou a ver cada problema como uma peça crua que ele poderia lapidar em forma de sabedoria, habilidade, método ou conteúdo. E com o tempo percebeu: os maiores problemas que ele enfrentou se tornaram os maiores ativos que ele ofereceu ao mundo. As histórias que mais impactaram multidões vieram de momentos de dor que ele transformou em solução. Esse é o segredo. A mente milionária não foge dos problemas, ela os transforma. Ela se fortalece em vez de se vitimizar. Ela pergunta como, em vez de por quê. Ela evolui, sempre.
Jim dizia: não deseje menos problemas, deseje mais habilidades. E essa mudança de pensamento muda Capítulo tudo. 19. Pensamento de abundância versus pensamento de escassez. Se existe uma bifurcação mental que separa os que prosperam dos que estagnam, Jim Rohn diria que ela está aqui. Você pensa como quem vive em um mundo de abundância ou como quem luta por migalhas? Essa pergunta é desconfortável e profundamente reveladora. Porque mesmo com boas intenções, muitas pessoas pensam a vida inteira como se não houvesse o suficiente. Não há dinheiro suficiente. Não há tempo suficiente. Não há oportunidades suficientes. Não há espaço para todos crescerem. Esse é o pensamento de escassez. E ele não é apenas um estado mental, é um programa de autossabotagem. Jim percebeu isso na prática. Quando começou a crescer, sentiu o peso dos pensamentos herdados. Se eu tiver mais, alguém terá menos. Se estou prosperando, em breve algo ruim vai acontecer. Talvez eu não mereça tanto assim. Essas vozes internas são comuns para quem foi condicionado em ambientes de carência, mas ele aprendeu com seu mentor uma verdade libertadora. O universo não opera por soma zero. Ele opera por expansão. Sempre há mais. Essa foi a virada. Jim começou a treinar sua mente para operar em modo abundância. E isso mudou radicalmente sua postura, seus relacionamentos e seus resultados. Veja a diferença entre as duas formas de pensar. Pensamento de escassez. Enxerga o sucesso dos outros como ameaça. Vive em comparação constante. Tem medo de compartilhar o que sabe. Guarda dinheiro com pânico, não com estratégia. Evita riscos por medo da perda. Pensamento de abundância. Enxerga o sucesso dos outros como inspiração. Comemora o crescimento alheio. Compartilha o que sabe para multiplicar valor. Administra dinheiro com visão e propósito. Assume riscos calculados com coragem e confiança. Jim passou a aplicar o pensamento de abundância em tudo. Nos relacionamentos, começou a criar alianças em vez de competir. Entendeu que existe espaço para todos brilharem e que colaboração enriquece mais do que isolamento. Nos negócios, parou de temer a concorrência. Passou a se perguntar: como posso entregar um valor tão grande que me torne inimitável? No tempo, deixou de dizer não tenho tempo e passou a pensar: tenho 24 horas, como qualquer milionário. Como posso usá-las com excelência? Na vida pessoal, deixou de pensar isso é bom demais para ser verdade e começou a pensar isso é bom e eu posso crescer até merecer isso de forma natural. Esse ajuste mental transformou tudo, porque quando você pensa com abundância, você expande seus limites. Você se permite sonhar maior. Você atrai mais pessoas com mentalidade parecida. Você começa a construir uma vida compatível com grandeza. Jim dizia: a mente de escassez encolhe oportunidades. A mente de abundância cria um universo novo. E o melhor, você pode escolher, todos os dias, pensar como quem compete por migalhas, ou como quem cria fontes inesgotáveis de valor. Capítulo 20. Educação contínua. A mente milionária. Nunca para de aprender. Jim Rohn tinha uma frase que repetia com frequência: a educação formal pode te dar um emprego. A educação contínua pode te dar uma fortuna. Essa distinção mudou sua vida. E pode mudar a de qualquer um. Jim cresceu em uma época em que o diploma era visto como o passaporte definitivo para o sucesso. Mas ele percebeu na prática que muitos dos homens mais ricos que conheceu não eram os que tinham mais certificados, eram os que tinham mais sede de aprender, de crescer, de evoluir mentalmente. A mente milionária é uma mente eternamente em construção. Jim Rohn: a educação que transforma não é aquela que termina numa formatura, é aquela que nunca termina. E Jim, depois de conhecer Earl Schoff, fez um voto pessoal:
Nunca mais vou passar um dia sem aprender algo que me torne mais valioso. Essa decisão se materializou em hábitos diários, não grandiosos, não caros, mas consistentes. Jim criava sua própria universidade pessoal. Lia todos os dias. Livros sobre negócios, filosofia, psicologia, biografias de pessoas bem-sucedidas. Ele dizia: se você ler 1 hora por dia, em 7 anos será referência em qualquer área. 2. Ouvia áudios enquanto dirigia. Transformou seu carro em uma universidade sobre rodas. O tempo no trânsito virou tempo de expansão mental. 3. Escrevia e resumia o que aprendia. Ele não só consumia conhecimento, ele processava, refletia, aplicava. 4. Assistia palestras, seminários, conversava com pessoas mais experientes. Não se limitava a um único formato. Aprender era sua prioridade e estava disposto a extrair lições de tudo. E por que isso era tão poderoso? Porque o aprendizado diário mantinha sua mente afiada, ampliava sua visão de mundo, estimulava novas ideias, renovava sua energia, dava clareza para decisões importantes. A mente que não aprende, regride, e o mundo não espera os que param de crescer. Jim Rohn, enquanto a maioria das pessoas estudava apenas para passar em provas, Jim estudava para passar de fase na vida. Ele dizia que todo aprendizado real tem 3 destinos. 1. Transformar sua mentalidade. 2. Aprimorar sua habilidade. 3. Aumentar seu valor percebido no mercado. Por isso ele não lia por obrigação. Lia como quem está afiando uma espada antes da batalha. E o mais incrível, essa disciplina mental o tornou milionário antes de ter um patrimônio milionário, porque o verdadeiro milionário começa na mente, no intelecto ativo, na busca constante por novos ângulos, respostas, verdades. Jim acreditava que o maior investimento que alguém pode fazer não é em ações, imóveis ou fundos, é no próprio crescimento, porque isso ninguém pode tirar. O dinheiro vai e vem. Mas o que você se torna permanece, e o que você se torna atrai o que você deseja. Capítulo 21. Modelos mentais. A arte de pensar com base em princípios. Jim Rohn dizia: não pense com base em sentimentos, pense com base em princípios. Essa simples frase guarda um poder transformador. Porque a maioria das pessoas toma decisões reagindo ao momento, ao humor, à emoção, ao medo. Mas quem constrói fortunas e vidas duradouras age com base em fundamentos que não mudam com o vento. Jim chamava isso de modelos mentais. Mas o que são modelos mentais? São estruturas de pensamento consistentes, baseadas em leis universais, que te ajudam a entender a realidade com mais clareza, tomar decisões mais estratégicas, evitar erros emocionais, construir resultados duradouros. É como se você trocasse um termômetro por uma bússola. Em vez de reagir ao clima da vida, você se orienta por princípios sólidos. Jim acreditava que, sem modelos mentais claros, sua mente vira um navio à deriva, à mercê do medo, da dúvida, da pressa. Aqui estão alguns modelos mentais que Jim usava e ensinava. 1. Pague o preço agora ou pague o arrependimento depois. Essa é uma lei da vida. Ou você paga com esforço, disciplina e renúncia, ou paga com frustração, mediocridade e estagnação. Jim usava esse princípio para agir mesmo sem vontade. 2. O que é fácil fazer é fácil não fazer. Esse modelo mental o ajudava a valorizar o simples, ler 10 páginas, economizar 10 dias, acordar 30 minutos mais cedo, coisas pequenas mas cumulativas. A mente pobre ignora isso, a mente rica valoriza e repete. 3. Não deseje que fosse mais fácil, deseje ser melhor. Esse princípio o salvava da vitimização. Ele parou de pedir que os desafios diminuíssem e começou a se tornar alguém mais forte, mais preparado, mais estratégico. 4.
Valor entregue é o que determina o valor recebido. Esse era seu modelo mental financeiro. Ele não pedia aumento de salário. Ele aumentava seu valor e deixava o mercado responder. 5. O que você tolera, continua. Jim usava esse modelo para ajustar rapidamente comportamentos, relacionamentos e ambientes. Se você tolera desculpas, vai viver em círculos. Se você tolera distrações, vai colher atraso. A mente milionária não negocia com o que sabota. Esses modelos mentais criavam um sistema de pensamento previsível, confiável, poderoso e, o mais importante, eles funcionam mesmo nos dias difíceis, mesmo quando as emoções estão confusas, mesmo quando o ambiente está turbulento, porque são princípios, e princípios não falham, apenas aguardam ser aplicados. Jim dizia: os fracos pedem motivação, os fortes se apegam a princípios. E talvez esse seja o segredo da verdadeira estabilidade: treinar sua mente para pensar com base em estruturas que te sustentam e não em sensações que te derrubam. Capítulo 22. Pense em contribuição, não apenas em lucro. Jim Rohn costumava dizer: você não é pago pelo tempo, você é pago pelo valor que entrega durante o tempo. Essa frase pode parecer simples, mas contém uma mudança de eixo mental. Porque a maioria das pessoas vive com a seguinte equação: quanto eu ganho? Mas Jim aprendeu a fazer uma pergunta diferente: quanto valor eu gero para os outros? Essa mudança o tirou da lógica do lucro egoísta e o colocou no caminho da contribuição abundante. E é aqui que a magia acontece. Jim percebeu que os verdadeiros milionários, aqueles que constroem riqueza sustentável e respeitável, não estão obcecados por lucro. Eles estão obcecados por impacto. Eles acordam perguntando: como posso servir melhor meus clientes? Como posso resolver um problema de forma mais elegante, mais rápida, mais acessível? Como posso criar algo que melhore a vida de quem me ouve, compra, segue ou trabalha comigo? Essa mentalidade os faz transbordar valor. E quando você transborda valor, o lucro vem como consequência natural, inesperada, inegável, irresistível. Jim aprendeu isso com uma simples metáfora. Imagine que você planta uma semente. Se você só pensa no fruto, vai tentar apressar o processo, pular etapas, exigir colheita antes do tempo. Mas se você pensa em nutrir o solo, regar com consistência, proteger das pragas, o fruto virá, e virá em abundância. O mesmo vale para negócios, projetos, relacionamentos e qualquer forma de riqueza. Foque na entrega, foque no valor, foque em servir. Jim trocou o foco de quanto eu posso ganhar com essa ideia para quanto essa ideia pode melhorar a vida de alguém. De como posso vender mais para como posso fazer com que comprar de mim seja um ato de transformação. De como eu me destaco para como eu elevo todos ao meu redor. E isso mudou tudo. As pessoas começaram a procurá-lo, e não apenas por curiosidade, mas por necessidade. Ele se tornou valioso demais para ser ignorado. A fórmula de Jim era simples: quanto mais valor você entrega, mais dinheiro você merece. Quanto mais você contribui, mais você constrói reputação, autoridade e confiança. E tudo começa com um pensamento: o que eu posso oferecer hoje que seja útil, verdadeiro e generoso? Essa é a pergunta da mente milionária. A mente que sabe que dinheiro é ótimo, mas que valor é eterno. Lucro é uma consequência. Contribuição é uma escolha. Jim Capítulo Rohn. 23. O controle emocional como pilar mental do milionário. Jim Rohn sempre foi claro em seus ensinamentos. Você não pode controlar o mundo, mas pode e deve aprender a controlar sua resposta a ele. Essa é uma das lições mais duras e transformadoras da mente milionária. O autocontrole emocional vale mais do que qualquer habilidade técnica. No início de sua jornada, Jim era como muitos de nós, reativo. Se alguém o criticava, ele se encolhia.
Se o plano não dava certo, ele se desesperava. Se um cliente o rejeitava, ele sentia como se fosse rejeitado como pessoa. Ele era emocionalmente vulnerável e, por isso, mentalmente instável. Mas então, em uma de suas conversas com Earl Schoff, ouviu algo que o desarmou. Jim, se as suas emoções forem desgovernadas, sua vida será instável. E ninguém constrói fortuna em cima de um terreno instável. Essa frase virou um divisor de águas. Jim começou a estudar o que ele chamava de a psicologia do milionário silencioso. Aqueles que, mesmo em meio ao caos, mantinham a postura, a clareza e a dignidade. Não eram frios, eram centrados, não eram insensíveis, eram maduros. Ele percebeu que todos eles tinham uma coisa em comum. Não permitiam que o mundo interior fosse definido pelos ruídos exteriores. Jim desenvolveu 3 práticas de controle emocional que mudaram sua vida. 1. Responda, não reaja. Quando algo o irritava, ele treinava uma pausa, respirava, analisava, escolhia sua resposta. Reagir é automático, responder é intencional. 2. Dissocie emoção de identidade. Se sentia medo, não dizia eu sou medroso. Dizia estou com medo, mas sou maior do que ele. Essa pequena mudança linguística dava poder à razão. Ele sabia que emoções são passageiras e que seu propósito não podia depender delas. 3. Use a emoção como bússola, não como guia. Jim via suas emoções como indicadores. Medo pode significar que estou crescendo. Raiva pode ser sinal de limite ultrapassado. Tristeza talvez esteja ignorando algo importante, mas nunca deixava que essas emoções decidissem por ele. Ele consultava e depois decidia com consciência. Por que isso é tão crucial? Porque a vida dos milionários é cheia de pressão. Eles lidam com críticas, riscos, responsabilidades, incertezas. Se forem guiados por emoções mal geridas, desabam. Mas se dominarem o mundo interior, governam qualquer território exterior. Jim dizia, a grandeza começa quando você domina o que sente e age a partir do que sabe. Ele ensinava que o autocontrole emocional é o verdadeiro sinal de força. Não gritar, não reagir, não vingar, mas sim manter o eixo, manter a clareza, manter a escolha. Esse é o alicerce invisível do milionário verdadeiro. Não é o relógio no pulso, é a serenidade na crise, a compostura no conflito, a inteligência emocional no caos. Capítulo 24. Decisões grandes nascem de pensamentos claros. Jim Rohn sempre foi direto. O destino de uma vida é moldado por decisões. E decisões são moldadas pela qualidade dos seus pensamentos. Pense por um momento nas grandes decisões que mudaram o rumo da sua história. Elas foram tomadas no calor da emoção ou no silêncio da reflexão. Jim percebeu com o tempo que a maioria das pessoas vive em modo reativo. Tomam decisões grandes com pensamentos pequenos. Decidem mudar de carreira por raiva. Terminam relacionamentos por impulso. Assumem dívidas por ansiedade. Desistem de sonhos por medo. Você não pode construir um futuro extraordinário com uma mente desorganizada. Jim Rohn. Ao longo de sua jornada, ele aprendeu a nunca decidir coisas grandes em estados emocionais extremos e criou um sistema para manter seus pensamentos claros, organizados e objetivos. Aqui estão os 4 hábitos mentais que Jim usava para tomar decisões com sabedoria. 1. Distanciamento emocional. Antes de tomar decisões importantes, Jim criava um espaço. Ele dizia: não decida na hora da tempestade. Espere até que as águas se acalmem. Esse tempo não era procrastinação, era estratégia. Permitia que a emoção fosse digerida e a razão assumisse o comando. 2. Perguntas de qualidade. Jim tinha uma lista de perguntas mentais para qualquer decisão relevante. Isso me aproxima do meu propósito ou me afasta?
Essa escolha tem valor a longo prazo ou só resolve um desconforto imediato? Se fosse outra pessoa no meu lugar, o que eu recomendaria a ela? Como essa decisão vai parecer daqui a 5 anos? Essas perguntas clareavam o pensamento e protegiam de arrependimentos. 3. Análise das consequências. Jim treinava sua mente para pensar além do agora. Sempre perguntava: se eu fizer isso, o que vem depois? Essa habilidade o tornava mais prudente, mais estratégico e mais confiante, porque ele já havia previsto os desdobramentos. 4. Alinhamento com os princípios. Por fim, ele perguntava: essa decisão está alinhada com meus valores? Ou estou traindo minha consciência para agradar meu ego ou aliviar uma dor? Essa última pergunta o mantinha íntegro. E integridade para Jim valia mais que qualquer resultado rápido. A grande lição: você pode mudar sua vida com uma decisão, mas só se essa decisão for feita com um pensamento claro. Jim via sua mente como uma mesa de conselheiros e só deixava entrar à reunião os membros certos: razão, propósito, visão de longo prazo, consciência, princípios. Os demais, como medo, impulsividade, vaidade, ciúme, raiva, ficavam fora da sala. Esse conselho interno o ajudou a construir decisões que duraram décadas e evitou tragédias que poderiam ter surgido de um minuto mal pensado. Decisão é o ponto de virada de uma vida, mas só floresce se for regada com lucidez. Capítulo 25. A mente milionária é a mente disciplinada. Jim Rohn dizia, sem rodeios: a disciplina é a ponte entre o pensamento e o resultado. E acrescentava: você pode ter os melhores sonhos, os planos mais nobres, as intenções mais puras, mas se não tiver disciplina, não terá nada. Essa é uma das verdades mais duras e mais libertadoras da mente milionária. Jim entendia que grandeza não é um ato isolado. É um conjunto de pequenas decisões corretas, feitas repetidamente, mesmo quando ninguém está olhando. É fácil agir com entusiasmo em dias de inspiração. É fácil começar algo novo, cheio de vontade. Difícil é manter a constância quando a emoção vai embora e só sobra o compromisso. E é aí que mora o diferencial dos verdadeiros milionários. Eles não são apenas inspirados, eles são disciplinados. Jim via a disciplina como uma estrutura invisível de poder pessoal e tratava isso com reverência. Ele dizia: a pessoa indisciplinada é escrava do humor, a disciplinada é dona do próprio destino. Veja algumas áreas onde a disciplina moldava sua mente e seus resultados. 1. Disciplina intelectual. Jim lia todos os dias, mesmo cansado, mesmo sem tempo. Ele sabia que sua mente era como um músculo, ou treinava com constância, ou atrofiava. 2. Disciplina emocional. Ele não permitia que sentimentos passageiros dirigissem decisões permanentes. Se sentia raiva, esperava. Se sentia medo, analisava. Se sentia preguiça, agia mesmo assim. Você não precisa gostar de fazer. Precisa fazer até começar a gostar do resultado. Jim Rohn 3. Disciplina financeira. Antes de ser milionário, Jim aprendeu a guardar parte de tudo o que ganhava. Não importa o quanto, o que importava era o hábito. Disciplina antes da abundância. 4. Disciplina de execução. Ideias não valem nada sem execução. Jim mantinha listas, prioridades, metas claras. Fazia o que tinha que ser feito e só descansava quando terminava. Disciplina é o que separa os amadores dos profissionais. Jim Rohn. Mas talvez o maior insight que Jim oferecia sobre disciplina fosse esse: ela não nasce pronta. Ela é treinada. Ela dói no começo, mas depois liberta. Ele dizia que os primeiros dias de disciplina são como quebrar correntes invisíveis. Dói sim, mas depois você sente o gosto da liberdade e nunca mais quer voltar.
liberdade de não depender da motivação, liberdade de não viver à mercê do caos, liberdade de construir um futuro em vez de apenas sobreviver ao presente. A mente disciplinada não precisa ser a mais brilhante, precisa ser a mais constante. Jim Rohn. E constância constrói impérios. Capítulo 26. Visualização estratégica. Veja o futuro antes que ele aconteça. Jim Rohn acreditava que a mente humana tem um poder silencioso, quase místico. Você se move na direção das imagens dominantes que carrega dentro de si. Essa ideia não é fantasia, é neurociência aplicada à prosperidade. Jim observou que os milionários, antes de conquistarem algo no mundo real, primeiro o construíam na imaginação. Não de forma vaga, como um sonho distante, mas de forma concreta, estratégica, quase palpável. Ele chamava isso de visualização estratégica. E fazia questão de diferenciar da imaginação ingênua, que apenas deseja coisas boas. Visualizar estrategicamente é ver o futuro com clareza, com detalhes, com propósito, como se já fosse realidade. Mas por que isso funciona? Porque o cérebro humano não diferencia o que é vividamente imaginado daquilo que é experimentado. Quando você visualiza com intenção, ativa os mesmos circuitos neurais da execução real, aumenta seu senso de merecimento, reduz o medo do novo, cria coerência entre sua identidade e seus objetivos, direciona seu foco para oportunidades compatíveis com essa visão. Jim usava esse poder todos os dias e ensinava seus alunos a fazerem o mesmo. O ritual de visualização de Jim era simples e profundo. 1. Clareza absoluta. Ele descrevia com detalhes o que queria. Como seria sua rotina? Sua fala? Sua postura? Seu impacto no mundo? 2. Imersão emocional. Ele não apenas via, ele sentia, se imaginava vivendo aquilo, respirando aquele ambiente, recebendo aquele reconhecimento. 3. Alinhamento diário. Revisitava essa visão todos os dias, com palavras, imagens, reflexões. Fazia da visualização um hábito, não um evento ocasional. E quais resultados isso gerava? Ele falava com mais convicção, porque já tinha vivido mentalmente o sucesso. Agia com mais foco, porque sabia onde queria chegar. Dizia não com mais facilidade, porque qualquer coisa fora da visão era distração. Acelerava conquistas, porque sua mente já estava programada para encontrá-las. O que você vê com clareza, você constrói com poder. Jim Rohn. Jim acreditava que a pobreza não começa no bolso, começa na falta de visão, e que a riqueza verdadeira nasce quando você consegue ver o invisível com os olhos da mente e age como se já fosse real. Exercício proposto por Jim. Todos os dias, por 5 minutos. Feche os olhos. Imagine a vida que quer construir com detalhes. Sinta como se já estivesse vivendo aquilo. Veja-se sendo a pessoa que já chegou lá. E depois, abra os olhos e haja com coerência com essa visão. Você não age pelo que vê ao redor, você age pelo que vê dentro. Jim. Capítulo 27. Círculo de influência mental. Com quem você pensa junto? Jim Rohn é autor de uma das frases mais repetidas no mundo do desenvolvimento pessoal. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Mas o que nem todos compreendem é que essa não é uma frase motivacional, é uma lei mental. A forma como você pensa, age, sente e decide é diretamente influenciada pelas pessoas ao seu redor. Jim percebeu isso na própria pele. Quando vivia cercado por colegas negativos, conformados, reclamões, sua mente funcionava em modo defensivo, limitado, automático. Mesmo sem querer, ele se pegava repetindo frases pessimistas, duvidando dos próprios sonhos, aceitando que a vida era assim mesmo. Até o dia em que começou a conviver com Earl Shoaff.
e depois com empresários, mentores, leitores, realizadores. E algo mudou. Sua mente se expandiu. Sua linguagem se elevou. Seu padrão interno foi reconfigurado. Mudei meu círculo e minha vida começou a mudar. Jim Rohn. Aqui está o ponto crucial. Você pode até tentar mudar sozinho, mas se continuar cercado por vozes mentais que não pensam grande, você será puxado de volta. O cérebro humano tem algo chamado ressonância cognitiva. Você absorve o que vê, reflete o que ouve, imita o que convive. Por isso, Jim tratava o círculo mental como algo sagrado. Ele fazia 3 perguntas antes de se aproximar de alguém com intimidade mental. 1. Essa pessoa pensa de forma elevada? Ou vive na escassez, no medo e na desculpa? 2. Ela me desafia a crescer? Ou me conforta na mediocridade? 3. Ela me inspira a sonhar maior? Ou me faz duvidar do que posso construir? Se a resposta fosse negativa, ele se afastava, com respeito, mas com firmeza. Jim dividia os círculos em 3 níveis. Círculo de inspiração, acima de você. Pessoas que já estão onde você quer chegar. Mentores, autores, modelos. Você busca aprendizados, observa atitudes, estuda comportamentos. Círculo de expansão, ao seu lado. Companheiros de jornada. Pessoas com mentalidade de crescimento, mesmo que ainda estejam em construção. Elas te apoiam, te desafiam, trocam energia e visão. Círculo de contribuição, atrás de você. Pessoas que você ajuda, orienta, puxa para cima, sem arrogância, mas com intenção de multiplicar o que aprendeu. Jim dizia, se todos à sua volta pensam como você, talvez você esteja estagnado. Você precisa de gente que pensa maior, para que sua mente seja esticada. E se eu não tenho acesso a pessoas assim? Jim tinha uma resposta poderosa. Aproxime-se mentalmente, leia livros, assista palestras, ouça vozes elevadas, até que sua vibração interior seja tão alta que atraia naturalmente pessoas com o mesmo padrão. Você não está preso ao seu ambiente atual, mas está preso à sua permissão mental. Você pode decidir, hoje, com quem vai pensar junto. E essa decisão pode mudar não só o que você sente, mas tudo o que você será capaz de conquistar. Capítulo 28. A mente que planeja, executa e ajusta. Rápido, Jim Rohn acreditava que o segredo do progresso não era apenas ter grandes ideias, mas sim criar estrutura mental para tirá-las do papel, com velocidade e sabedoria. A mente milionária não vive de intenções, vive de execução clara e flexível. Jim Rohn, ele notou que muitas pessoas que eram inteligentes, criativas e bem-intencionadas nunca saíam do lugar. Por quê? Porque pensavam demais, agiam de menos, e quando agiam, demoravam para corrigir. Jim desenvolveu um sistema de mentalidade operacional que envolvia 3 fases essenciais. 1. Planejar com clareza. Antes de qualquer ação, Jim escrevia, pensava, esquematizava. O que eu quero alcançar exatamente? Qual é o próximo passo mais inteligente? Que recursos eu tenho? Quais preciso buscar? Ele dizia, planejar é pensar com a caneta na mão. Se você não escreve o que quer, seu cérebro vai esquecer, distorcer ou sabotar. O plano não precisava ser perfeito, mas precisava ser claro o suficiente para dar o primeiro passo. 2. Executar com foco. Jim não era fã de listas infinitas. Ele acreditava em foco. Uma mente dispersa não constrói nada grande. Haja com tudo o que você tem, mesmo que seja pouco. Ele ensinava. Comece antes de estar pronto. Faça algo hoje, ainda que imperfeito. Não espere motivação. Espere resultados depois da ação. Coloque tempo cronometrado para tarefas. Trabalhe como se estivesse sendo pago por resultado, não por ocupação. A mente milionária valoriza a execução, não o perfeccionismo. 3. Ajustar com agilidade. Aqui está um dos grandes segredos.
Quem enriquece rápido é quem ajusta rápido. Jim dizia: erro não é o problema. O problema é insistir no erro por orgulho. Após cada ação, ele fazia 3 perguntas simples: o que funcionou? O que não funcionou? O que posso melhorar de forma simples e imediata? Essas perguntas criavam um ciclo mental de crescimento contínuo. Ele não esperava feedbacks externos para melhorar. Ele criava auto-feedbacks inteligentes. Isso o mantinha em movimento constante, mas com inteligência, não com pressa. O resultado desse tripé, Jim se tornava, a cada semana, mais preciso, mais rápido, mais eficaz. Sua mente operava como uma central estratégica, planejava com direção, executava com energia, corrigia com humildade. A mente milionária não é lenta para começar, nem teimosa para mudar. Ela age, observa, ajusta e segue. Jim Rohn. Esse é o ritmo da evolução acelerada. Capítulo 29. Não pague com dinheiro o que deveria pagar com inteligência. Jim Rohn dizia com frequência: dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. E muitas vezes usamos dinheiro para resolver problemas que poderiam e deveriam ser resolvidos com inteligência. Essa ideia é simples, mas quando você compreende, ela muda completamente sua abordagem da vida, dos negócios e das decisões cotidianas. Jim observava o comportamento comum das pessoas ao seu redor. Elas gastavam dinheiro para compensar falta de planejamento. Pagavam por atalhos porque não queriam pensar. Compravam soluções prontas por preguiça de estudar, perguntar ou desenvolver habilidades. Em vez de usarem a mente para construir, usavam o bolso para apagar incêndios. Jim Rohn. Mas a mente milionária faz o oposto. Ela economiza dinheiro pensando melhor. Ela se antecipa, ela pesquisa, ela pergunta: como posso resolver isso com criatividade, estratégia ou competência antes de gastar? Exemplo prático. Um empreendedor impulsivo gasta 20 mil reais em anúncios sem estratégia. Resultado, prejuízo. Outro, com mentalidade milionária, estuda seu público, ajusta a oferta, testa pequenas campanhas, aprende com os dados. Resultado, lucro crescente. O primeiro usou dinheiro para tentar compensar falta de inteligência estratégica. O segundo usou inteligência para multiplicar dinheiro. Jim ensinava seus alunos a fazer 3 perguntas antes de investir qualquer valor. 1. Isso é uma compensação por falta de preparo mental? Estou pagando por algo que eu deveria saber fazer, ou que posso aprender com um pouco mais de dedicação? 2. Essa decisão é fruto de pensamento estratégico ou de pressão emocional? Estou gastando para aliviar a ansiedade ou para gerar resultado concreto? 3. Existe uma maneira mais inteligente, elegante e sustentável de resolver isso? Às vezes, uma conversa, um livro, uma ideia ou um bom conselho valem mais que uma solução comprada às pressas. Jim também usava essa lógica em outras áreas. Educação. Em vez de pagar caro por status, investia em livros que transformavam sua mente. Ou 50 mil por não ter lido ele. Relacionamentos. Em vez de pagar emocionalmente por crises repetidas, buscava conversas difíceis, porém libertadoras. Um bom diálogo resolve o que anos de silêncio custariam em desgaste. Tempo. Não gastava dinheiro para ganhar tempo. Gastava inteligência para multiplicar tempo. A mente disciplinada vale mais que qualquer aplicativo. Essa é a chave. Dinheiro é limitado, inteligência é expansiva. E quando você combina os dois, você joga em outro nível. Jim afirmava: se você usar sua mente primeiro, usará menos do seu bolso depois. Essa mentalidade economiza não apenas dinheiro, mas também energia, tempo, erros, frustrações, porque o maior investimento não está em pagar por soluções, está em pensar antes de precisar pagar. Capítulo 30. A chave final. Pensa como um milionário.
todos os dias. Jim Rohn concluiu, depois de décadas estudando os maiores nomes da prosperidade, que o maior erro das pessoas é achar que pensar como um milionário é algo que se faz de vez em quando. Um exercício mental ocasional. Um estado de espírito que surge quando se está inspirado. Nada poderia estar mais longe da verdade. Pensar como um milionário é uma disciplina diária. É uma forma constante de ver, interpretar e responder ao mundo. Jim Rohn. Você não se torna milionário por acaso. Você se transforma em alguém que pensa, sente, decide e age como tal, todos os dias. Mesmo quando está cansado, mesmo quando o dinheiro ainda não chegou, mesmo quando ninguém acredita, principalmente nesses momentos. A rotina mental de Jim, até seus últimos dias, seguia uma arquitetura invisível, mas poderosa. 1. Começava o dia com direção. Antes de olhar o celular, ele se perguntava: qual versão de mim vai comandar este dia? E decidia agir como a sua versão mais nobre, mais produtiva, mais disciplinada. 2. Observava seus pensamentos. Não deixava sua mente correr solta. Recolhia pensamentos negativos como quem recolhe lixo da casa antes que fedam. Substituía por perguntas poderosas. O que posso aprender disso? O que essa dificuldade está me ensinando? Qual é o próximo passo inteligente? 3. Se alimentava de ideias elevadas, lia livros, revisitava seus próprios cadernos, ouvia áudios de mestres. A mente, como o corpo, precisa se alimentar, ou enfraquece. 4. Agia com coerência com o futuro desejado. Ele não esperava o sucesso chegar para mudar o comportamento. Ele vivia hoje como se já tivesse alcançado. Vista-se como seu futuro. Comporte-se como seu destino. E o que ele aprendeu com isso? Que você pode perder dinheiro, oportunidades, apoio, mas se tiver sua mente no lugar certo, você reconstrói tudo. Pensar como milionário não é sobre riqueza material, é sobre riqueza estrutural. Clareza, propósito, responsabilidade, visão, disciplina, autodomínio, inteligência emocional, ação estratégica. É sobre construir a versão de você que já está pronta para receber aquilo que deseja. E isso se faz todo dia, mesmo quando parece não funcionar. Você não constrói uma catedral mental em um fim de semana. Você coloca tijolo por tijolo. E um dia, quando menos espera, você acorda pensando como um milionário. Jim Rohn. Conclusão do capítulo. Pense como milionário, antes de ser um. Haja como milionário, antes de parecer um. Decida como milionário, antes que os resultados cheguem. Porque quando o sucesso chegar, ele vai encontrar alguém já pronto para sustentá-lo. Conclusão geral. Aprenda a pensar como um milionário. Jim Rohn. Você acabou de percorrer uma trilha rara. Uma jornada que não é sobre fórmulas mágicas ou atalhos milagrosos, mas sobre algo muito mais poderoso. A construção interna de uma mente milionária. Porque como Jim Rohn ensinava, o sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai pela pessoa em que você se torna. E agora você entende por quê. Pensar como um milionário não tem nada a ver com ostentação. Não tem a ver com carros, cifras, fama. Tem a ver com a forma como você se enxerga, se posiciona e age no mundo. Você viu, capítulo após capítulo, que o verdadeiro poder está em assumir responsabilidade total pela sua evolução. Em parar de esperar motivação e começar a aplicar disciplina. Em construir clareza mental todos os dias. Em escolher seus pensamentos como quem escolhe as sementes de uma colheita milionária. Em alimentar sua mente com ideias nobres. Em cultivar relações que te empurrem para frente. Em viver com propósito, mesmo quando ninguém está vendo. Você aprendeu que sua renda é proporcional ao seu valor. Seus hábitos mentais moldam seus resultados. Seu círculo influencia seu destino. E que seu futuro já está sendo escrito pelo que você pensa agora.
Dicas práticas para começar hoje. Se você quiser que essa transformação continue além da teoria, aplique. Comece pequeno, mas comece hoje. 1. Crie seu ritual mental diário. 5 minutos de leitura. 5 minutos de silêncio. 5 minutos de perguntas poderosas. O que quero construir? Quem preciso me tornar? Que atitude milionária posso adotar hoje? 2. Reescreva suas frases internas. Substitua "não consigo" por "ainda estou aprendendo". Troque "não é para mim" por "como posso me preparar para isso?". 3. Escolha um novo círculo. Leia autores que te desafiam. Converse com quem pensa grande. Aproxime-se, mesmo que virtualmente, da energia de quem já chegou onde você quer chegar. 4. Haja, mesmo sem vontade. Como Jim dizia, faça o que for preciso até que a disciplina se torne prazer e o resultado inevitável. Uma chamada final. Talvez você ainda não tenha o dinheiro, talvez ainda enfrente dificuldades reais, contas, pressões, dúvidas. Mas isso não te impede de pensar como alguém que está a caminho da grandeza, porque é assim que começa. Tudo o que é visível, primeiro foi invisível. Tudo o que é tangível, primeiro foi mental. E tudo o que é milionário, primeiro foi mentalidade. Não espere ser milionário para pensar como um. Pense como um, e o mundo começará a responder à altura. Jim Rohn. E agora é com você. Se esse conteúdo te tocou, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa sair da escassez mental e entrar na mentalidade de abundância. Nos comentários, responda: qual foi o capítulo que mais despertou sua consciência? Qual hábito você vai começar a aplicar a partir de hoje? E lembre-se, a mente que você constrói é o lugar onde o seu futuro vai morar. Cuide dela como seu bem mais valioso. Nos vemos no topo, porque agora você sabe exatamente como chegar lá.